Prezado irmão, prezada irmã, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente com você. Dentro de alguns instantes nós iniciaremos mais um culto aqui, na primeira Igreja Presbiteriana Independente de São Paulo, a Catedral Evangélica de São Paulo. Saiba que você é muito bem-vindo, muito bem-vinda a este culto. Caso você esteja participando de maneira virtual, o nosso convite é que, quando for possível, esteja conosco presencialmente para juntos adorarmos ao nosso Deus. Nosso desejo, nosso propósito é que você seja edificado por meio daquilo que nós faremos aqui. Convidamos também você para acompanhar a nossa igreja por meio das redes sociais. Deus abençoe muito a você. Vem e sopra sobre nós teu sopro, reunidos neste ajuntamento. Honre e santifique este momento com a tua igreja que é teu povo. Faz teu rio de paz correr no meio destes que por fé vem bendizer-te e a uma voz oferecer-te seus louvores, súplicas e anseios. Tu és o Senhor de toda a glória, hoje e sempre como foste outrora. No correr da história, revelando teu amor, Deus bendito, Rei e Salvador.
Com gratidão e alegria a Deus, nós nos reunimos na casa do Senhor, nesse espaço sagrado, para a adoração, exaltação ao nosso Senhor. Você é muito bem-vindo ao culto desta manhã. Desde já também a nossa gratidão pela sua presença. Deus abençoe a todos nós e que tenhamos um culto edificante, que o Espírito Santo fale a nossa vida, ao nosso coração, para sairmos daqui mais motivados para cumprirmos com a vontade do nosso Senhor. Assim, Deus nos abençoe. Em pé, façamos como indicado em nosso boletim. A adoração ao Senhor em espírito e em verdade transforma tristeza em alegria. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor tem-o sempre à minha presença. Estando ele à minha direita, não serei abalado. Alegra-se, pois, o meu coração e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro. Este é o dia que o Senhor fez. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Cantemos. Adoramos o Teu nome, Senhor, na beleza da Tua santidade. Aqui estamos na Tua casa para Te adorar. Adorar porque o Senhor é santo. Adorar porque, pelo Teu grande amor em Cristo Jesus, fomos salvos. Adorar porque, através das promessas que recebemos da Tua palavra,
vivemos na esperança da vida eterna. Por isso te adoramos, Senhor. Adoramos pelo teu cuidado sobre as nossas vidas, sobre a vida dos nossos familiares. Adoramos porque o Senhor cuida da tua igreja dia após dia, com o amor de Pai como pastor maior. Por isso, Senhor, aceita a nossa adoração nesta manhã e que durante todo este culto possamos, ao adorarmos o Senhor, apresentarmos diante do Senhor um coração singelo, repleto, ó Deus, de vontade de aprender da tua palavra, para daqui sairmos para melhor também te servir. Aceita, Senhor, a nossa adoração, que é feita por intermédio de teu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Podemos nos assentar. O pecado gera tristeza e morte, mas Deus, ao nos perdoar, concede alegria e vida. Este momento do culto é de confissão de pecados. Nós, diante do Senhor, reconhecemos as nossas falhas. E agora nós temos um tempo de oração, de confissão, onde você, silenciosamente, não vai pronunciar palavras, mas no seu coração, na sua mente, você vai estar pensando e falando com Deus mentalmente, com o seu coração, aquilo de errado que nós fizemos enquanto comunidade, também individualmente. É um tempo especial para nós cristãos e cristãs, porque nós sabemos que não somos perfeitos. E como é importante falar para o Senhor das nossas fragilidades. Vamos confessar os nossos pecados em oração.
Ó Pai, como é bom saber que o Senhor é um Deus de amor e que o Senhor é misericordioso e está disposto a escutar os nossos pecados, escutar a confissão daquilo que nós fizemos. Ó Pai, como comunidade de fé, nós erramos, também individualmente nas nossas atitudes, o testemunho que deveríamos dar, temos falhado. Quando deveríamos demonstrar amor, nós fomos influenciados e a ira passou a virar ódio e nós não conseguimos mais cuidar das relações, cuidar de nós mesmos, também da relação que temos contigo e da relação com os nossos irmãos e irmãs e com a criação, Senhor. Perdoe o nosso pecado, Pai, mas como é bom ainda termos a quem confiar e confessar. Obrigado porque nós cremos que o seu amor é incondicional e a tua graça, que é o amor derramado na cruz, o sangue vertido por nós, ó Pai, essa graça que não exige contrapartida, é o amor do Senhor, essa graça nos constrange e nós cremos no perdão, por isso nós estamos perdoados diante de Ti, por isso nós podemos seguir agora em novidade de vida. Nos ajude a começar e viver esta novidade, ó Pai. Nós confessamos, nós cremos no perdão e nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. A declaração de perdão nos diz: como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Em Cristo Jesus, pelas misericórdias de Deus, estamos perdoados. E nesta alegria do perdão, coloquemo-nos em pé e vamos responder com louvor. Mas a glória desceu em seu sangue
Você pode se sentar. Por meio da nossa súplica, Deus pode nos consolar e nos abençoar com alegria. Esse que é o momento da oração pastoral, meus irmãos. Aqui convidamos a todos que assim desejarem a vir à frente, ao redor da mesa, para orarmos juntos ao Senhor. E a palavra de Deus assim nos convida, o apóstolo Paulo aos Romanos, dizendo: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Enquanto o coro, o maestro João Wilson Fauschini canta, você é convidado então a vir à frente para orarmos ao Senhor.
Oremos. Senhor, Teu é o reino, Teu é o poder e a glória, ó Pai. Nós confiamos em Ti, que é o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Neste momento, os Teus filhos e filhas se levantam, se reúnem aqui como Tua igreja. Muitos vêm à frente, ó Pai, para nos colocarmos diante do Senhor como Teus filhos, não merecedores da Tua graça, pecadores, mas que somos necessitados da Tua ajuda divina, Senhor. O Senhor conhece o coração de cada irmão e irmã aqui. O Senhor conhece as suas dificuldades, as suas necessidades, as suas ansiedades, os seus conflitos. Todos temos em nossa caminhada de vida muitas vezes problemas, divergências, angústias. Precisamos do Senhor, ó Pai, em todos os âmbitos da nossa vida. Que peço a Deus que o Senhor, neste momento, se faça mais uma vez presente em nossos corações e mente, nos abençoando, ó Pai, com a Tua providência, com a Tua graça, ó Pai, com a Tua paz, com a alegria que vem do céu, que possamos, à luz da Tua palavra, ó Pai, vivermos de acordo com a Tua vontade e resolvermos os nossos problemas, as nossas angústias, que possamos colocar, ó Pai, as nossas casas, nossas famílias nas mãos do Senhor plenamente, que possamos Te glorificar com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com os nossos relacionamentos. Senhor, precisamos de Ti, por isso nós recorremos aqui neste momento. Nós também intercedemos pela Tua igreja como um todo, que o Senhor continue a nos fortalecer na fé, a nos fazer, ó Pai, um corpo unido em Cristo Jesus, que possamos ser uma igreja corajosa, vibrante, alegre, com a presença do Teu Espírito Santo em nós, ó Pai. Estamos aqui há muitos anos tentando fazer a diferença, e é isso para a Tua glória e por meio da Tua presença. Por isso intercedemos em favor, ó Pai, desta comunidade, que o Senhor continue a nos abençoar, ó Pai, como igreja proclamadora da Tua santa e poderosa palavra, Pai. Que o Senhor abençoe os membros, os ministérios, a liderança da Tua igreja, para juntos cumprirmos, ó Pai, a missão da Tua igreja neste mundo que tanto precisa do Senhor. Um mundo conflituoso, um mundo constantemente em guerras, desde os tempos bíblicos e até hoje a humanidade é conflituosa. Tem misericórdia de nós. A Sua palavra nos ensina a orarmos pelas nossas autoridades e que pedimos, Senhor, dê sabedoria às autoridades da humanidade, do planeta, às lideranças que possam cada vez mais tentar, pelo menos, buscar uma paz verdadeira, que não tenha morte, que não tenha violência. O Senhor não nos chamou para vivermos em meio à violência. Então tenha misericórdia de nós, ó Pai, e ajude o Teu povo a viver em sociedade, respeitando as diferenças, e isso tudo com o amor de Cristo. Nós temos vários irmãos e irmãs aqui em nossa igreja que precisam da Tua ajuda especificamente, ó Pai, tal como a Loide Miranda, o José Alves, a Keila, o Abner em sua recuperação, as nossas queridas irmãs Gerte, Mabel, Loide, Wanda e Zuleide, muitas no âmbito da saúde, do seu conforto, da sua qualidade de vida, o nosso irmão Wagner, a Tami, a Deise, esposa do reverendo Assir, ó Pai, que se encontra hospitalizada, se faça presente naquele hospital, ó Pai. O Senhor é o médico dos médicos e pode intervir, pode ajudar, ó Pai, pode direcionar o tratamento da sua filha e também abençoando a sua família que a cuida, Senhor. Nós também temos a Tarcione Lima, que também está hospitalizada, a Marina Oliveira, por motivo de saúde. Esteja com os Teus filhos, ó Pai, nos hospitais, nos seus tratamentos. O Senhor que é o médico dos médicos. Se nós cantamos que confiamos no Senhor, que acreditamos no Senhor, se lemos a Tua palavra, nós confiamos que o Senhor pode intervir, pode abençoar e pode curar essas pessoas também. Nós também lembramos e intercedemos pelas igrejas perseguidas, ó Pai. Nós falamos do mundo, do nosso contexto conflituoso, e aqui em São Paulo nós temos o privilégio de cultuarmos em liberdade, mas em muitos países pelo mundo isso não acontece.
Tenha misericórdia, ó Pai, desses povos que vivem em perseguição. Fortaleça-os na caminhada, ó Pai, dá-lhes a providência, a instrução, a orientação, para vencerem os desafios em nome do Senhor Jesus, que detém todo o poder, acima de toda a perseguição. Nós intercedemos, então, em favor dos teus filhos perseguidos. E orando ao Senhor, nós também lembramos de famílias enlutadas, ó Pai, como Narciso. Pedimos o teu conforto para o Narciso, o Ricardo e toda a família, pelo falecimento da Eurigues. Que o teu Espírito Santo Consolador, ó Pai, possa de fato os acolher, os abraçar com amor. Como é difícil esse momento do luto, mas nós acreditamos e confiamos e sabemos que o teu Espírito Santo Consolador está com os teus filhos também neste momento. Abençoa-os, ó Pai, então, com o teu consolo. Mas nós também somos gratos, ó Pai, pelas bênçãos recebidas e alcançadas diariamente, a começar pela vida. Nós temos vários irmãos que fizeram aniversário, ó Pai, nos últimos dias. O Miguel Noronha, o Paulo Rigoto, a Uame, a Cláudia Botelho, a Enilda Cristo, o Saulo da Costa, José Alves de Lima, Sueli Ribeiro, Cristiane Viana, presbítera Tatiane Viana e o Alfredo Lima, ó Pai. Somos gratos pela vida de todos eles, por mais um ano completo, ó Pai, na Tua presença, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua providência na vida dos Teus filhos. Que o Senhor continue a abençoá-lo, ó Pai, com a Tua graça e o seu caminhar, ó Pai, seja sempre, ó Pai, guiado pelo Senhor. Assim nós oramos pedindo a renovação das Tuas bênçãos sobre os Teus filhos. E somos gratos ao Senhor, porque por meio da oração o Senhor nos escuta, nos ouve e nos abençoa também. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. O salmista, lá no Salmo 9, versículo 10, nos diz: Em ti, pois, confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que te buscam. Então eu gostaria de repetir com os irmãos uma afirmação nossa. Nós conhecemos o teu nome, Senhor, porque nós acreditamos no Senhor e oramos ao Senhor. Vamos lá? Nós conhecemos o teu nome. Que Deus abençoe a todos. Amém. Mais uma vez, nós agradecemos a sua presença em nosso templo para juntos, como povo de Deus, adorarmos o Senhor. A nossa gratidão maior, o nosso agradecimento a você que nos visita pela primeira vez. Se é a sua primeira vez aqui presente no culto, eu peço o favor para que você se coloque em pé por alguns instantes. Temos aqui à frente ao Ian,
participou da classe de novos membros hoje, lá no fundo à minha esquerda, mais aqui ao meio, também à minha direita. Muito obrigado pela presença de vocês. É uma honra recebê-los para juntos adorarmos ao nosso Deus. Que Deus continue abençoando a vida e a família de vocês. Quero fazer um pedido. Ao término do culto, na saída, ao término do culto, na saída à direita, ao espaço do visitante, passe ali, retire uma lembrança desta igreja e o convite para o retorno já está feito. Quando puderem e quiserem, será também novamente motivo de alegria para nós. Pode se sentar. Muito obrigado. Quero convidar os irmãos e irmãs para as atividades regulares da primeira igreja. Na próxima quarta-feira teremos normalmente o culto Catedral Inspiração. É o dia e horário que coincide com o jogo do Brasil. Mesmo assim, estaremos em culto, adorando a Deus, intercedendo pela nossa seleção também, né? Mas o culto transcorrerá normalmente em nosso templo, tá certo? Então, se você quiser participar, ou então de forma também online pela internet, juntos estaremos em oração ao Senhor. Além do Catedral Inspiração, na quinta-feira nós teremos o Conectados em Oração. A partir das 19h30, irmãos e irmãs se encontram pela internet e temos um período dedicado à oração. Você também é nosso convidado. Entre no site da igreja, ou se você recebe o boletim da igreja, nós temos um link onde você pode acessar o Conectados em Oração e juntos orarmos ao Senhor. E temos também no próximo domingo a escola dominical, desde as classes das crianças, jovens e adolescentes, também a classe de adultos na 45, estudando o livro Atos dos Apóstolos. Você está convidado para participar deste momento tão precioso de leitura, de ensino e de compartilhamento da palavra do Senhor. Ontem, sábado, dia 20 de junho, a igreja teve um projeto especial, Despertar da Família. Nós tivemos o almoço Despertar da Família Catedral. Despertar da Família é o projeto que cuida de pessoas que têm problemas com os vícios, sobretudo que estão em condição de vulnerabilidade, vivendo nas ruas da nossa cidade. Então você está vendo aí a foto da equipe da cozinha. Começou o trabalho na sexta-feira. No sábado, nós tivemos aqui mais de 30 pessoas voluntariando, membros desta igreja. Você está convidado, se quiser conhecer mais desse projeto, pode me procurar também a diaconia da igreja. É um projeto em parceria com a Fundação Presbiteriana e fica aqui o nosso agradecimento à igreja por todos que trabalham e oram por este importante trabalho. Que Deus nos abençoe. Nosso último convite, meus irmãos, é para o próximo domingo, às 9h, lá no 8º andar, o encontro do Ministério Unidade. Nós estamos estudando e lendo o livro Corpo como Palavra, uma perspectiva para a saúde integral, e isso vem enriquecendo a nossa caminhada cristã, este ministério que busca promover a amizade cristã dentro da igreja. Então você é convidado para participar conosco, se assim desejar. Começa com o café da manhã e você é mais do que bem-vindo no próximo domingo, às 9h, no 8º andar. Continuando a nossa liturgia, expressamos gratidão e alegria ao Senhor, entregando e consagrando nossos dízimos e ofertas. É o momento do ofertório, no qual nós teremos aqui à frente os gasofiláceos à disposição e as diaconisas Lilian Aidar e Márcia Ferrari, passando pelos bancos também para coleta, se assim for necessário. Nesse sentido, meus irmãos, a palavra do Senhor nos convida para ofertarmos e agradecermos ao Senhor, dizendo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Agradeçamos, ofertamos e quanto cantamos ao Senhor.
Oremos. Cantaremos, Senhor, a nossa gratidão, Pai. Gratidão esta porque sentimos a Tua presença neste lugar, Senhor. Há tantos anos, ó Pai, despertaste no coração de missionários o desejo de expandir o Teu reino, Senhor, neste lugar. A semente foi plantada, frutificou, Senhor. E mais de 160 anos depois estamos aqui, Pai. Graças à Tua fidelidade, Senhor. Graças a este mesmo sentimento que move a Tua igreja nesta manhã, Senhor, para depositar um pouco de tudo que Tu tens derramado como bênção, Senhor, nas famílias que pertencem a esta casa, Senhor. Te agradecemos pela fidelidade do Teu povo, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela administração destas ofertas que vem sendo feita há tantas gerações neste lugar, Senhor. E agora te pedimos que Tu multipliques, ó Pai, estas ofertas depositadas. Que Tu aumentes, Senhor, o alcance das ações sociais desta igreja, Senhor, para que mais pessoas possam sentir o perfume de Jesus, Senhor, nas suas vidas. Te agradecemos por tamanha graça, Senhor, e te pedimos que Tu continues conosco, em nome de Jesus. Amém. Ouçamos o coro.
Pela palavra lida e proclamada, somos abençoados com a alegria que vem do Senhor. Coloquemo-nos em pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Convido você a abrir a Bíblia à sua disposição no Evangelho de João, Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 2. O texto se encontra na página 1066. Página 1066. Faremos esta leitura de forma alternada, do primeiro versículo até o versículo de número 11. Primeiro versículo ao versículo 11º, leitura alternada da palavra do Senhor, que assim nos diz: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus, porém, foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que havia tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Todos. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Os irmãos e irmãs podem se sentar. Para quem gosta de vinho, este é o texto predileto das Escrituras Sagradas. A bênção da alegria. Este é o tema da série de mensagens deste mês de junho. Toda a ação de Deus, desde a criação até os nossos dias, pode e deve ser compreendida na perspectiva da alegria em vez da tristeza em nosso coração. O propósito de Deus para a nossa vida, para a vida humana, é da alegria em vez da tristeza, sobretudo a alegria proveniente da redenção, da salvação em Cristo Jesus. A palavra bênção, toda vez que se refere a Deus, descrevendo e apontando a sua ação na vida e na história do seu povo, está em correspondência com a alegria. Por exemplo, Deus criou e colocou o homem e a mulher no jardim do Éden, e os abençoou para viverem com alegria. Mesmo com o pecado no mundo, Gênesis 3, Deus fez aliança com Abraão
e o abençoou sobre a promessa de que a sua descendência seria numerosa, próspera e vivesse em alegria. A descendência de Abraão constitui e se refere ao povo de Deus no mundo. Por meio de Moisés, Deus concedeu os mandamentos e a lei como bênçãos. Bênçãos para que, na observância, no cumprimento, na valorização da lei e dos mandamentos, as pessoas vivessem em alegria. Em toda a história de Israel, no Antigo Testamento, Deus levantou juízes, sacerdotes, profetas e pastores para que, fiéis a Ele, denunciassem o pecado e apontassem o caminho da esperança e da salvação, a fim de que o povo de Deus fosse abençoado e vivesse em alegria. A maior demonstração, revelação e manifestação da alegria de Deus para abençoar o seu povo, mas não só, na verdade, o seu povo, mas o mundo inteiro, está em Jesus Cristo. Nos evangelhos nós lemos que os anúncios e o nascimento de Jesus estão tomados pela alegria. A alegria tanto de Deus ao enviar o seu Filho ao mundo, como também a alegria dos anjos que anunciam este tão grande e importante acontecimento, e a alegria também das pessoas que viram, que reconheceram no menino Jesus o Deus presente, o Deus Emanuel, o Deus conosco, o Deus Salvador. No batismo de Jesus por João Batista, os céus se abrem, uma pomba simbolizando o Espírito Santo desce sobre Jesus e ouve-se a voz do céu, que é a voz de Deus, dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem me alegro, em quem me realizo, em quem tenho prazer e me sinto feliz. Na Bíblia, comprazo significa profundo contentamento. Depois do batismo, todo o ministério de Jesus é marcado pela alegria. Cegos ficam alegres porque passam a enxergar. Paralíticos ficam alegres porque passam a andar. Mudos porque passam a falar. Pessoas nas mais diversas enfermidades são abençoadas e ficam alegres porque são curadas. Demônios são expulsos, pecados são perdoados, milagres acontecem, vidas são restauradas. Tudo isto resulta em alegria. Alegria tanto de quem foi abençoado, como alegria do próprio Deus, pelo fato da sua vontade ser cumprida, da sua graça ser manifestada na vida de quem Ele ama. É a alegria do reino de Deus sendo estabelecido na terra. Foi o apóstolo Paulo quem escreveu que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Com Jesus, o ensino que liberta, a mensagem de vida e salvação, a proclamação do Evangelho, seguido do arrependimento, da entrega e da comunhão com Deus, está sendo dito, anunciado, este ensino está sendo proclamado. Isto resulta em alegria. Alegria para quem escuta, aprende, reconhece, aceita e crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No final do ministério de Jesus, temos o sofrimento da cruz, a dor da morte, mas também temos a alegria da ressurreição do Filho de Deus. Portanto, irmãos e irmãs, a vida e o ministério de Jesus são verdadeiras fontes de bênçãos e alegria a todos nós. Quem nele crê e vive para aprender e praticar a sua vontade é abençoado por Deus com alegria no coração, recebe a bênção da alegria. A alegria que vem de Deus, a alegria que Jesus proporciona é para todas as pessoas, indistintamente, independente do gênero, da cor, da idade, da língua
e da nacionalidade. É para o homem e para a mulher, para o judeu e para o grego, para o judeu e o gentil, para o preto e para o branco, para o rico e para o pobre, é para o jovem e para o adulto, para a criança e para o idoso. A alegria que vem de Deus é para quem é da direita, mas também é para quem é da esquerda, é para quem confia em Cristo Jesus, é para todas as pessoas indistintamente, porque Deus não faz acepção de pessoas. Dentre tantos relatos nos evangelhos sobre a alegria que Jesus proporciona, temos o relato da transformação da água em vinho. O apóstolo João, no seu evangelho, enfatiza que o primeiro sinal da messianidade de Jesus, de que Ele é o Filho de Deus, o enviado de Deus, o ungido, portador da alegria e da salvação, acontece numa festa de casamento. Ele, sua mãe e seus discípulos foram convidados e participam desta festa. Num determinado momento, o vinho acabou. E isto é muito grave. É muito grave. Tem diversas implicações negativas e prejudiciais. Em primeiro lugar, o vinho acabar antes da festa terminar é muito constrangedor. Na linguagem popular, é muito feio. Até para nós, nos nossos dias, organizarmos uma festa, recebermos um amigo ou amiga para um almoço, um jantar em casa, e antes de terminar, acaba aquilo que deve ser servido, é muito chato, é muito constrangedor. Além disto, além de representar um grande constrangimento, numa cultura fortemente marcada por padrões de honra e vergonha, o término do vinho seria motivo para a desonra da família anfitriã. Desconfianças surgiriam em relação ao noivo, desconfianças que afetariam sua integridade moral, sua credibilidade. Isto colocaria em risco a continuidade do próprio casamento, que na verdade estava no seu início. O que aconteceu? Um descuido? A família e o noivo não souberam planejar a festa? Foram inconsequentes e irresponsáveis, no sentido de chamarem mais pessoas do que deveriam? Se não tem condições de assegurar a quantidade suficiente de vinho para a festa, teria o noivo condições financeiras de sustentar o seu casamento? E se tudo corresse bem, a família, com a chegada dos filhos? Como lidar com o constrangimento, com a vergonha, com a desconfiança, com os comentários maldosos? Ter que despedir os convidados antes do término da festa? Pois, se o vinho acabou, não há mais o que festejar. Naquela cultura, acabar o vinho significava o fim da festa. Sem vinho, não há festa. Além disto, o vinho era sinônimo da alegria. A falta de vinho significava também a falta da alegria. E estas são as dificuldades. Inúmeros são os problemas, principalmente para o casal que está iniciando a vida conjugal. E diante deste drama, diante deste constrangimento, desta preocupação, aparece a mãe de Jesus e diz a ele: eles não têm mais vinho. Acontece um diálogo meio esquisito entre Jesus e sua mãe, né? Jesus responde a ela: mulher, um jeito até um pouco, talvez, desrespeitoso em tratar a própria mãe, ainda mais em público. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então, a mãe de Jesus ignora as palavras dele e diz aos serventes: olha, fazei tudo o que ele vos disser. E Jesus então pediu para os serventes encherem as 6 talhas.
utilizadas para o rito da purificação, ou seja, para a limpeza e higiene pessoal naquela casa onde a festa estava acontecendo. Cada talha tinha capacidade de 2 ou 3 metretas, conforme o 6º versículo que nós lemos. Cada metreta equivale a aproximadamente 40 litros, que multiplicados por 2 corresponde a 80 litros, e por 3 a 120 litros. 6 talhas vezes 80 ou 120 dá o total de 480 a 720 litros. Jesus transformou esta quantidade de água em vinho, de 480 a 720 litros. Detalhe importante que o texto bíblico nos apresenta. O vinho foi provado pelo mestre Sala, que chamou o noivo e exclamou: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando todos já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho, o melhor vinho, até agora. Com a transformação da água em vinho, Jesus dá continuidade à festa, assegura a alegria de todos, a alegria permanece. O noivo, sua família, a noiva, todos os convidados presentes na festa podem ficar em paz, festejar e desfrutar da alegria que vem do Senhor. Neste momento, num momento difícil, complicado, sendo o início da vida conjugal, Jesus está presente e age para conceder a bênção da alegria. A alegria que Jesus proporciona vence o constrangimento, a vergonha, a desconfiança, garante a continuidade daquele casamento e a constituição daquela família. O texto termina afirmando: com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, concedendo alegria a todos os presentes, e seus discípulos creram nele. Versículo 11. Como sabemos bem, irmãos e irmãs, a festa faz parte da vida, mas nem tudo na vida é festa. Além de trabalho e preocupações e tantas outras responsabilidades, há momentos difíceis que todos nós enfrentamos. Alguns deles até trágicos. A tristeza também faz parte da vida. Nem tudo é alegria, felicidade e conquistas. Temos e passamos por momentos difíceis que entristecem o nosso coração. Seja como pai, seja como mãe, seja como noivo, como noiva, como profissional, em todas as áreas da nossa vida. Passamos e somos tomados pela tristeza. No entanto, se Jesus transformou água em vinho, isso significa que Ele pode transformar tristeza em alegria. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar a vergonha do erro, do pecado cometido, em liberdade e paz com Deus. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar o medo em coragem. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar momentos de dor e aflição numa profunda experiência de conforto e de consolo do Espírito Santo. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar a sua fraqueza para enfrentar as dificuldades em força e dar ânimo para as batalhas da vida. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar coração de pedra em coração de carne. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar a falta de perspectiva em esperança. Se Jesus transformou água em vinho, Ele pode transformar uma vida sem amor,
sem brilho, uma vida sem graça, numa vida cheia da alegria, tomada pela plenitude da graça de Deus e do grande amor de Deus. Para concluir, para que a alegria que vem de Deus fosse completa em nossa vida, no final do ministério de Jesus, o vinho novamente seria transformado, seria citado, teria um papel extremamente importante que perdura até os nossos dias. Antes de ser crucificado, Jesus reuniu os discípulos para celebrar a última Páscoa. E depois de servir o pão como símbolo e sinal do seu corpo, que seria entregue para ser crucificado na cruz, Jesus então naquele momento de refeição, momento singelo, momento sublime, momento único, ele então toma o cálice, ele toma o vinho e diz: este é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é dado por vós. O sangue da nova aliança que será derramado na cruz do Calvário, em favor de muitos, para a remissão de pecados. Bebei dele todos. O vinho que passa a ter o sinal, a representação, o símbolo do sangue de Jesus vertido por nós, para nos lavar, para nos purificar, para nos perdoar de todos os nossos pecados e abrir em nossa vida, em nosso coração, a possibilidade da graça, a possibilidade do amor de Deus, a palavra de que Deus nos aceita, apesar de sermos pecadores. Até hoje, nós bebemos o cálice, bebemos o vinho em memória de Jesus. Mas isto deve ser feito, não como um ato mecânico, não como um rito vazio, mas com fé, com singeleza de coração. Isso deve ser praticado, realizado como perspectiva da bênção de Deus. O fato de sermos abençoados por Deus com a alegria que transcende a este mundo. Uma alegria que não depende de nós. Uma alegria que não vem também das conquistas materiais, das conquistas humanas, mas a alegria que desce do céu, que vem do reino de Deus, que é uma alegria pura, é uma alegria contundente, é uma alegria que faz toda a diferença em meio às tristezas e os dissabores que passamos em nossa vida. Esta é a alegria que Deus tem para conceder a todos nós, seus filhos e filhas. A alegria como resultado da bênção de Deus em nossa vida. Que o Senhor assim nos abençoe e seja gracioso para conosco. Em pé e em resposta à palavra que ouvimos, façamos juntos a afirmação de fé, o credo na linguagem de hoje. Cremos que Deus caminha conosco e nos protege. Cremos que sua força e bondade são maiores que nossa fraqueza. Cremos que Jesus Cristo está vivo entre nós, sempre disposto a amar-nos e a orientar-nos. Cremos na sua palavra registrada nas Escrituras. Estamos comprometidos com Ele e, por sua causa, com a felicidade de todos os homens e mulheres. Cremos que o Espírito Santo age em nós. Cremos que é força, sustento e bondade em nossa vida. Por isso, buscamos a integridade de caráter, a vida de paz e de justiça. Buscamos a promoção da fraternidade, tendo no amor o nosso distintivo. Estamos nos aproximando do encerramento dessa celebração comunitária como igreja, para continuarmos celebrando a alegria que vem de Cristo Jesus em nossos lares, no nosso trabalho, em nossa sociedade. Que toda a igreja possa ter uma semana de muita paz e graça
sob a orientação do Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor nos envia, dizendo: ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre as pessoas. Servi ao Senhor com gratidão e alegria no poder do Espírito Santo. E com alegria e fé, façamos juntos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E que a graça maravilhosa de Cristo Jesus, que produz alegria e paz em nosso coração, o amor de Deus que dos céus mandou seu Filho por nós, a comunhão, o poder do Espírito Santo, permaneçam sobre a igreja reunida nesta manhã e sobre todo o povo de Deus em todo o mundo, hoje e sempre. Amém.